Vamos resolver o problema de valores de fronteira formado pela equação de Laplace, du2 dx2 mais d2u dy2 igual a zero, numa faixa semi-infinita. Faixa semi-infinita. Equação de Laplace nessa região, sabendo-se o valor da função nesse segmento, então é o u de x0 igual a f de x, sabendo-se que a derivada é zero nessa semi-reta, a derivada em relação a x é zero, então é a y, e sabendo-se que a derivada em relação a x nessa semi-reta também é zero. É zero. Y também é zero. Então, PV e F vai ser a equação de Laplace. Aliás, desculpe, PV e F não, só o problema de valores de fronteira. A equação de Laplace na região 0 menor que x menor que a, y maior que zero. A gente tem também u de x0 igual a f de x, para x entre 0 e a. A gente tem du dx em 0y igual a du dx em ay igual a zero, para y maior que zero. Além disso, nós vamos supor que a função u de xy seja limitada na faixa semi-infinita. O método que vamos usar é o de separação de variáveis. Ou seja, nós vamos supor que u de xy é o produto de uma função só de x por uma função só de y. Substituindo-se essa função na equação diferencial, né, nós ficamos, né, na equação diferencial, nós ficamos com x duas linhas vezes y mais x vezes y duas linhas igual a zero. Dividindo-se por x vezes y, nós ficamos com x duas linhas sobre x mais y duas linhas sobre y igual a zero. Passando para o outro lado, vai ficar menos y duas linhas sobre y. Aí você tem de um lado uma função só de x, do outro uma função só de y. A única possibilidade delas serem iguais é que elas sejam iguais a uma constante. Isso nos leva a duas equações diferenciais ordinárias. Uma x duas linhas menos lambda x igual a zero, obtida igualando-se x duas linhas sobre x igual a lambda. E a outra, y duas linhas mais lambda y igual a zero, que é igualando menos y duas linhas sobre y igual a lambda. Bom, essas condições de fronteira aqui, né, supondo que u de xy é produto de x por y, então aqui vai ficar x' de 0 vezes y de y, e aqui x' de a vezes y de y. Então, a única possibilidade para que isso seja verdade para y maior que zero, né, é que y não nula, é que x' de 0 seja 0 e x' de a seja 0. Então, a gente acrescenta aqui x' de 0 igual a x' de a, que é igual a 0.
condições de fronteira a essa equação diferencial. Já resolvemos antes esse problema e a solução é que o lambda tem que ser da forma menos N2 π2 sobre A2 para N igual a 0, o lambda igual a 0 está incluído nesse caso, N igual a 0, 1, 2, etc. E tem soluções fundamentais xn de x igual cosseno de nπ x sobre A. Substituindo-se esse valor de lambda na segunda equação, nós ficamos com y duas linhas menos n2 π2 sobre A2y igual a 0. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes linear, com coeficientes constantes. Para achar a solução geral, a gente precisa achar as raízes da equação característica, que nesse caso é R2 menos N2 π2 sobre A2 igual a 0. E tem raízes, então, R igual a mais ou menos Nπ sobre A. Neste caso, a solução geral é y de y igual a C1 elevado a uma das raízes da equação característica, que é menos Nπ sobre A y vezes y, mais C2 é elevado a outra raiz vezes y, que é mais Nπ sobre A y. A condição de que o de x e y é limitada implica que o y tem que ser limitado. Então, não pode, na solução, conter esse termo e elevado a nπ sobre ay, que é ilimitado para y maior que 0. Então, não pode conter esse termo. Logo, as soluções fundamentais, logo nós temos que, como soluções fundamentais deste problema, yn de y igual a elevado a menos nπ sobre ay. Então, e assim nós vamos ter, juntando esse aqui com esse aqui, nós vamos ter como soluções fundamentais do problema o n de xy igual ao produto de x por yn de y, que vai ser então cosseno de nπ x sobre A com elevado a menos nπ sobre A y.